Certo? Então, hoje nós vamos tratar sobre ordenação topológica, ok? Eu acho que comparado à semana passada, né, que a gente viu o problema de fluxo máximo, eu acho que a ordenação topológica é mais tranquila, então acho que ela deve ser até mais rápida hoje, que vamos falar sobre ordenação topológica. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente fala sobre ordenação topológica são para as relações de dependência, certo? Né? Qual que é a motivação desse nosso problema? Por exemplo, se a gente tem um conjunto de N tarefas dependentes entre si, em que ordem a gente pode executar essas tarefas? Né? Então, essa é a motivação básica para o problema da ordenação topológica. As relações de dependência, né, que uma tarefa precisa ser executada antes da outra, a gente pode modelar através de um grafo direcionado, certo? Então, aqui um exemplo. Se a tarefa B depende da tarefa A, ou seja, a tarefa B só pode ser cumprida depois que a tarefa A já foi cumprida, então a gente pode representar com essa aresta aqui, certo? Né, ligando o vértice A no vértice B. Então, B só pode ser executado depois que A foi executado. E aqui outros exemplos, né? C depende de A, D depende de B, E de C e E de D também. Né? Uma tarefa pode depender mais do que de uma tarefa. E temos dependências indiretas aqui também, né? A gente não fala que o E depende de A, mas depende, certo? Como ele depende de tarefas que também são dependentes de A, então, indiretamente, o E é dependente de A, só pode ser executado depois que o A foi executado. Aqui um exemplo prático, né, que eu vi em vários materiais. Acho que um dos livros que tem usa esse exemplo, que seria do processo de se vestir, certo? Né? Como uma ordem possível para uma pessoa se vestir. Isso tem que obedecer certas relações de dependência, certo? Por exemplo, eu não posso colocar os sapatos antes de colocar as meias, certo? Então, tem essa relação de dependência de meias para sapato, que tem que ser executado nessa ordem. Em compensação, outras coisas não são dependentes, certo? A gente pode ver que esse grafo nem é conexo. Por exemplo, né, colocar a camiseta eu posso colocar antes ou depois das calças, que isso não faz nenhuma diferença, certo? Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente pode pensar em possíveis formas do processo de vestir, possíveis ordens para cumprir essas tarefas. Então, né, o que é a ordenação topológica em si? É uma permutação dos nossos vértices, ou seja, né, ordenar eles de alguma forma, a permutação aí considerando os índices, por exemplo, que respeita essas relações de dependências impostas, né, que a gente execute na ordem que deve ser. Então, por exemplo, se a gente pegar esse gráfico que a gente colocado de exemplo, uma ordenação topológica possível é A, C, B, D, E, certo? A gente percorreu os vértices numa ordem em que eles podem ser executados, né? Não realmente percorreu, né? Que não é um caminho isso, certo? A gente pode colocar A, C, B, não tem caminho de C para B. Então, a ordenação topológica não é um caminho no grafo, é simplesmente uma enumeração dos vértices de forma que respeita essas relações de dependência. Agora, por exemplo, se fizesse A, D, B ou coisa parecida, essa não é uma ordenação topológica, porque eu coloquei um vértice dependente de uma tarefa que ainda não foi cumprida. Então, o A, beleza, D não posso colocar nesse momento porque precisa que o B apareça antes. Então, isso é uma ordenação topológica. E com isso é fácil perceber que grafos com ciclos não admitem ordenação topológica, porque não tem como a gente sanar essa relação de dependência, certo? Né? Para o A ser executado, precisa que o C fosse executado também. Para o C ser executado, precisa que o B tenha sido executado antes. Para o B ser executado, precisa que o A tenha sido executado, mas é justamente o A que a gente quer saber se pode ser executado. Então, fica aí uma relação de interdependência que não tem como a gente sanar. Então, grafos com ciclos não admitem ordenação topológica. Formalizando, né, esse conceito, uma ordenação topológica de um grafo direcionado acíclico, G é uma ordem linear, uma sequência, uma lista de vértices, tal que se G contém uma aresta UV, então o U aparece antes de V na ordem linear, certo? Né? Então, se a gente tem essa relação de dependência, que o V depende de U, então o U tem que aparecer na ordenação antes do V. Então, aqui, né, outro exemplo de grafo
com várias ordenações topológicas possíveis, onde a gente sempre vai respeitar essa restrição. A gente não vai ter um vértice que aparece que seja dependente de uma tarefa que ainda não foi cumprida. Então, pegando, por exemplo, o vértice 11 aqui nessa ordenação, ele é dependente das tarefas 7 e 5. Então, quando a gente olha para a ordenação, o 7 e o 5 já apareceu antes do 11. Né? Nunca pode acontecer de aparecer depois do 11. E isso vai ser válido para todos os vértices e para todos esses exemplos de ordenação topológica. Então, a gente vai ver dois algoritmos possíveis para realizar uma ordenação topológica, certo? O primeiro é o algoritmo de Kahn, que ele é baseado na estratégia de eliminação de fontes. Então, a estratégia geral é o seguinte: a gente vai encontrar os vértices fontes, que são os vértices com grau de entrada zero, ou seja, são as tarefas que não são dependentes de ninguém, certo? E a gente vai inserir eles em um conjunto S. Normalmente esse conjunto vai ser uma fila ou uma pilha. Mais normalmente uma fila, mas tanto faz que estrutura a gente está usando para armazenar esse conjunto de fontes. Partindo do princípio que, se os vértices fontes e seus arcos de saída forem removidos, o grafo remanescente também é um grafo direcionado acíclico, então a gente vai remover os vértices fontes sucessivamente e também as suas arestas e rotular em ordem de remoção, né? Vai ser a nossa ordenação topológica, aí removendo seus arcos, eu falo ali. Melhorando um pouco essa ideia, né? O que de fato vai ser feito. A gente vai pegar um vértice de grau de entrada zero e acrescentar ele à ordem de execução, a nossa ordenação topológica, remover todas as arestas que partem desse vértice e atualizar os graus dos vértices ligados a essas arestas, e repetir o processo até que não haja mais vértices de grau zero, ou que acabem todos os vértices. O que vier primeiro, né, sempre vai ser o do grau zero. Então, pensando um exemplo de como isso é feito. Na ideia é o seguinte: a gente sempre vai remover um vértice que não seja dependente de nada nesse momento, certo? Então, se o grau de entrada é zero, é um vértice fonte, ele não é dependente de nenhuma tarefa. Quando a gente elimina e a gente remove os arcos, se havia uma tarefa que estava só esperando essa ser cumprida, digamos assim, para ela também poder ser, então é o caso, ela vai se tornar um vértice fonte também. A gente já cumpriu todos os vértices, todas as tarefas que ela era dependente, e a gente, como eliminou eles, ela vai se tornar um vértice de grau zero e também vai poder ser cumprida. Então, nesse exemplo, a gente tem vários vértices de grau zero. Vamos dizer que o algoritmo escolheu o vértice 1 primeiro, certo? Então, ele vai entrar na ordenação, a gente vai remover a aresta dele. Então, o vértice 2 que tinha duas arestas chegando, ou seja, o grau de entrada era 2, vai passar a ser 1, certo? E o vértice 1 vai ser eliminado. Continuando, o próximo vértice que ele escolhe é 3, vai diminuir o grau do vértice 2 e é eliminado. Então aqui, ó, vejo que o vértice 2 já pode ser selecionado, né? Porque eu eliminei as duas tarefas a qual ele era dependente e o grau dele se tornou zero. Não tem nenhuma aresta chegando nele. Então eu já poderia escolher ele como vértice fonte. No caso, nesse exemplo, a gente escolhe o 4 primeiro, a gente continua descendo a nossa lista só para depois voltar. O 4 não tem aresta nenhuma, então a gente só elimina ele. Ele entra em ordenação, claro. O vértice 8 elimina, atualiza os graus dos vértices que ele estava ligado. Agora sim a gente pega o vértice 2, né, voltando na nossa lista, elimina, o vértice 5 elimina, o 6 e 7 eu já eliminei de uma vez. E agora a gente tem uma ordenação topológica aqui na ordem que os vértices foram removidos. Então, se a gente olhar para o gráfico, a gente vai ver que essa ordem de visitação, né, 1, 3, 4, 8, 2, 5, 6, 7, obedece às relações de dependência, certo? A gente está visitando numa ordem válida. Então, vejo que o algoritmo é bastante simples. A ideia eu acho que é bastante simples também, por isso eu acho que esse é um exemplo mais fácil. Esse caso, esse problema é mais fácil do que o do fluxo máximo. E os exercícios que eu vi até o momento, pelo menos, também são um pouco mais diretos, né? A maioria não tem tanta historinha como os de fluxo. Claro que deve ter sempre um ou outro mais difícil que mistura com outros conceitos, mas
os exercícios que eu vi até agora não são tão chatos. Ah, e aqui é o algoritmo, né, de fato, como fica. Então, a gente tem essa nossa fila, onde a gente vai colocar inicialmente nela todos os vértices com grau zero. E enquanto tem elementos nessa fila, a gente vai pegar o elemento, né, o vértice U, que está no topo da fila, na frente da fila, vai colocar no nosso vetor aqui, onde a gente está armazenando a ordenação topológica, e marca aquele vértice como removido. Então, a gente visita todos os vértices adjacentes a esse vértice que a gente quer remover as arestas até ele, certo? Se o vértice já foi removido, a gente ignora, certo? Então, de repente, isso aqui, né, não vai acontecer, porque senão a gente teria cumprido uma tarefa dependente antes dele. Mas o importante é que ah, a gente vai decrementar o grau daquele vértice, certo? A qual ele está ligado. E se for igual a zero, então a gente cumpriu todas as tarefas que precisava para poder cumprir a tarefa V. Então agora ele também é um vértice fonte com grau de entrada zero e a gente vai enfileirar no Q. E no final a gente vai verificar se o tamanho a quantidade de vértices que a gente tem é igual ao tamanho da nossa ordenação topológica. Por quê? Se tiver algum ciclo no nosso grafo, a gente vai identificar aqui. Porque vai ser o caso, a gente vai conseguir fazer parte da ordenação, mas vai ter tarefas que não vão entrar nela, porque a gente não vai zerar o grau daqueles vértices, e eles não vão entrar na ordenação. Então, se nem todos os vértices estiverem na ordenação topológica, é o caso que a gente tem um ciclo. Então, esse é um algoritmo que, além de tudo, a gente consegue identificar se tem um ciclo ou não em um grafo direcionado. Beleza? Outra forma possível é a partir de uma DFS, né, outro algoritmo possível para encontrar uma ordenação topológica. Basicamente, o que a gente vai fazer é iniciar a visita em um vértice V, certo? Visitar os seus adjacentes, chamando uma função DFS recursivamente. E após finalizar toda a lista de adjacência de cada vértice, a cada vértice V, a gente adiciona o V ao começo da lista. Então, aqui ele monta a ordenação topológica de trás para frente, na verdade. Ele começa da última tarefa que vai ser realizada, depois as tarefas que vêm sendo antes dela, até terminar. Se a gente pensar que o nosso grafo não tem ciclo, é garantido que ele é acíclico, então a nossa fica bem simples de fazer, certo? E existem alguns problemas que garantem esse tipo de coisa, então por isso a gente pode ver esse tipo de implementação. No caso aqui só em pseudocódigo, claro. A gente tem a função topsort aqui, que simplesmente vai chamar a DFS para todos os vértices que não foram visitados, pensando que o nosso grafo pode ser desconexo, certo? Normalmente não tem garantia que ele é conexo. E a DFS é bem simplesinha, certo? A gente vai visitar todos os vértices adjacentes que não foram visitados ainda, e no final de toda essa visita a gente vai inserir o nosso vértice V, que a gente está processando nessa etapa, no começo da nossa ordenação topológica. Ou a gente pode colocar normalmente um vetor, mas lembrando que no final a gente vai ter que inverter esse vetor, que ele está de trás para frente. Agora, se a gente não tem garantia de que não tem ciclo, então aí a gente precisa melhorar um pouco esse algoritmo. Basicamente, o que a gente vai fazer é colorir os nossos vértices. A gente vai colocar três cores. São três estados possíveis para os nossos vértices. Quando o vértice é branco, é quando ele não foi visitado ainda, não foi feito nada com ele, certo? É o estado inicial. Quando a gente chama a DFS para ele, a gente marca ele como cinza, então ele está sendo processado. E a gente marca como preto quando a gente já terminou o processamento, certo? Aqui ele também marca o tempo de entrada e o tempo de fechamento de cada vértice, quem que é o pai. Eu mantive isso porque no material sempre está dessa forma, mas acho que na maioria dos casos isso não é tão necessário. Eles usam mais para provar alguns teoremas, fazer algumas constatações, mas o importante é a questão da cor de cada vértice. Por quê? A ideia é o seguinte: quando um vértice está sendo processado, ele não entra na ordenação topológica ainda, mas eu já visitei ele, ele é marcado como cinza, certo? Se visitando os filhos, né, continuando a nossa busca nesse grafo,
Se eu volto para um vértice cinza, quer dizer que tem um vértice que está sendo processado nesse momento, que não está na ordenação ainda, que não foi cumprido ainda, mas ele é dependente de uma tarefa que deveria vir depois. Então, quer dizer que eu encontrei um ciclo. Então, agora eu sou capaz de identificar ciclo aqui. A gente já vai ver um exemplo, acho que vai ficar mais claro por que que isso funciona. Mas fora isso, o código muda pouco. Eu simplesmente inseri essa parte. Então, né, inicialmente eu marco todos os vértices como branco e depois chamo a DFS para todos os vértices que não estão, que ainda são brancos. Marco como cinza no começo, faço essa verificação no laço onde eu estou visitando os vértices adjacentes e no final marco como preto para dizer que eu encerrei o processamento desse vértice. Então, aqui como exemplo desse caso. Ah, um exemplinho aqui de grafo que não tem ciclo. Começando pelo vértice 1, a gente marca ele como cinza. Vou olhar para os vértices adjacentes, 2 e 3. Vamos visitar o 2 primeiro. Do 2, olho para os vértices adjacentes, visito o 4. O 4 não tem vértices adjacentes, certo? Ele não tem filho. Então, eu marco o 4 como fechado, como preto, e coloco no começo da minha ordenação topológica. Vou voltar para o passo anterior e aí visitar o próximo vértice adjacente ao 2, o 5. O 5 também não tem vértice adjacente. Marco como preto, coloco no começo da ordenação topológica. Então vejo que eu estou montando aqui de trás para frente. Quando eu volto para o 2, eu vejo que ele também não tem mais vértice adjacente, que não tem, como fala? Não tem mais quem visitar. Então eu também marco ele como preto e fecho ele e coloco no começo da ordenação topológica. Volto para o 1, ainda tenho 3 para visitar. O 3 não tem filho que não tenha sido visitado ainda, não tem vértice adjacente que não tenha sido visitado. Então, marco como preto, coloco no começo da ordenação. Quando volto para o 1, mesma coisa, não tem mais quem visitar. Então, todos os vértices foram fechados, né? Todos foram visitados e processados. E eu tenho aqui a minha ordenação topológica que eu montei de forma recursiva, certo? Montei aí de trás para frente. Então, esse é um exemplo que a gente consegue uma ordenação topológica com sucesso. Mas vamos pensar que o grafo tivesse dessa forma, né? Eu mudei a orientação das arestas de forma a inserir um ciclo. Da mesma forma, eu começo pelo vértice 1, visito o vértice 2, né? O vértice adjacente a ele. Para o 2 eu tenho 4 e 5. Posso começar, né, por qualquer um, depende de como está implementado e de como está armazenado na nossa estrutura. Mas vamos dizer que ele visita o vértice 4 primeiro, como já era no exemplo anterior. Agora sim, o 4 tem vértice adjacente, né, o vértice 3, a gente vai para ele. E quando a gente está no vértice 3, quando a gente olha para os vértices adjacentes, a gente vê que o 1 adjacente a ele e o 1 está marcado como cinza, certo? Então, esse é o caso que o ciclo foi encontrado. A gente chegou num vértice que ainda está sendo processado. Ele já foi visitado, mas ele ainda não foi fechado. Ele ainda está sendo processado. Então, esse é o caso que a gente encontrou um ciclo. Veja que é importante que seja cinza, né? Só ser visitado não garante que é ciclo, porque no exemplo anterior, nesse momento aqui, a gente tentaria, né, através do 3, chegar em um vértice que já foi visitado, mas ele já foi fechado. Então, isso não é problema, a gente não tem indicativo de ciclo aqui. Mas quando a gente chega num vértice cinza, aí sim a gente tem a indicação de um ciclo. Então, esse é um algoritmo, né, bem útil tanto para encontrar a ordenação topológica, como para definir se tem um, um ciclo ou não no nosso grafo. Beleza? Um exemplo prático, né? Um caso que a gente vai usar a ordenação topológica. Ah, esse exercício até estava no contest, eu vi que o Wilson tinha escolhido, mas eu vi depois que eu já tinha colocado ele na aula. Então eu falei, eu vou continuar com ele, e troquei o exercício lá. Mas tem outro que eu acho que é muito parecido ainda, então é bem tranquilo. Nesse problema a gente recebe uma lista com N nomes em ordem lexicográfica, mas não na ordem alfabética tradicional, né? Ele não está ordenado de forma alfabética como a gente está acostumado. Então, nosso objetivo é determinar justamente a ordem de letras que ele está utilizando
para montar essa lista se for possível, certo? Então, o exemplo que ele dá é com esses três nomes aqui, onde a gente pode ver, né, que o R está vindo antes do S e o S antes do A. Então, na resposta, são várias respostas possíveis, certo? Ele fala que a gente pode imprimir qualquer uma nesse caso. Mas o importante é que nesse nosso alfabeto modificado aqui, o R vem antes do S e do A, o S vem antes do A, certo? Então, para esse alfabeto alterado aqui, essa ordem lexicográfica é válida. Então, a gente recebe isso e quer determinar uma ordem de letras que torna isso possível. Beleza? Como que a gente vai fazer? A gente vai analisar a nossa lista de nomes para determinar a precedência das letras, certo? A relação de dependência entre elas. Então, para um par de nomes consecutivos na nossa lista, a gente vai ver qual que é a primeira letra em que eles diferem e determinar a precedência entre elas, certo? Então, se a gente tem esses dois nomes, por exemplo, né, Marion e Mariana, a primeira letra que os dois diferem é a quarta, né, que aqui é Y e aqui é I. Então, se está nessa ordem, é porque o Y tem que vir antes do I. E claro que a gente pode modelar essa relação de precedência em um grafo, certo? Onde cada letra é representado por um vértice e a relação de dependência quer dizer que, né, o Y tem que vir antes do I aqui. Então, sempre que a gente encontrar um caso assim, a gente vai criar uma aresta no nosso grafo. E no final, a gente simplesmente vai buscar uma ordenação topológica nesse grafo. E a resposta vai ser justamente o que a gente queria, certo? A ordenação topológica vai ser justamente o alfabeto aí em uma ordem que obedeça a, a lista de nomes que o exercício forneceu. Por fim, né, a última parte da aula que eu trago aqui é meio off-topic, assim, é só pra gente, é mais por curiosidade mesmo, certo? Porque eu encontrei alguma coisa sobre isso em uns materiais que eu estava vendo e eu achei interessante porque é um assunto que eu já tinha visto alguma coisa com o pessoal da matemática, eu já tinha visto ele falando sobre relações de ordem, conjunto parcialmente ordenado, corpos, coisas assim. E era sempre muito difícil ver relação daquilo com a computação, assim, não que eu achasse que não houvesse, né? Com certeza, com certeza isso tem alguma aplicação, com certeza dá para criar algum tipo de relação, mas não é muito intuitivo, não é fácil ver. Então, dentro dos materiais eu vi uma relação dessa dessa teoria, da teoria da ordem, com a ordenação topológica. Então, eu achei interessante trazer mais a título de curiosidade mesmo. Então, primeiro eu defino esses elementos da matemática discreta que eu quero relacionar com a ordenação topológica, né? Só para a gente ver o que, que a gente está comparando de fato. Então, primeiro, né, o que, que é uma ordem parcial na matemática? É uma relação R em um conjunto S qualquer, certo? E a gente representa aí, né, pelo conjunto e o operador de relação. No caso aqui, né, não é operador de menor igual, ele é um operador estilizado, para dizer que ele representa uma ordem qualquer, uma relação qualquer. Mas eu vou ler ele como menor igual, até porque o menor igual é o caso, acho que, mais clássico de ordem parcial. Então, quando a gente vê as propriedades ali, a gente já vai ver um exemplo, na verdade, junto. Então, fica mais intuitivo de entender. E essa relação precisa ter as seguintes propriedades. Tem que ser reflexiva, ou seja, válido que A menor ou igual a para todo A pertencente ao conjunto. Para o menor ou igual, isso é válido, beleza. Antissimétrica, se A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A, então A é igual a B, certo? Se eles são elementos diferentes, não pode valer, a gente não pode inverter os elementos da relação e continuar válido, certo? Então, se é válido que A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A, então só pode ser que os dois sejam iguais. E transitiva, se A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a C, então A é menor ou igual a C, beleza? E um conjunto parcialmente ordenado é um conjunto, né, juntamente com uma ordem parcial, né, esse parzinho aqui que a gente recebe, né, do conjunto com a nossa relação. Então, isso é uma ordem parcial, beleza. Né, por que que essa definição é interessante, né? Tá, menor ou igual, um exemplo típico, a gente pensa nos operadores relacionais.
Mas existem várias relações que a gente talvez não imagine, mas que se adequam a esse conceito. Então, um exemplo é a relação de divisibilidade. Se a gente pegar o conjunto dos inteiros positivos, e a relação de divisibilidade, isso é um conjunto parcialmente ordenado. Né? Aquelas propriedades valem para esse caso. A reflexiva, A divide A para todo inteiro A, beleza, é válido. A antissimétrica, se A divide B e B divide A, então só pode ser que A seja igual a B, certo? Né? Não tem outra possibilidade para isso. E a transitiva, se A divide B e B divide C, então A divide C. Então, o operador de divisibilidade é uma relação de ordem parcial dentro da matemática. Por fim, o conceito de ordem total. Né? Se o S menor ou igual a I é um conjunto parcialmente ordenado e todos os pares de elementos de S são comparáveis, diz que S é um conjunto totalmente ordenado ou linearmente ordenado, ou também uma cadeia. I menor ou igual aqui, essa relação de ordem é chamada de ordem total ou linear. Então, né, o importante dessa definição é que todos os elementos têm que ser comparáveis. Para o menor ou igual de fato, né, ah, ele é um operador, uma relação de ordem total, porque qualquer elemento dentro desse conjunto, dos inteiros no caso, a gente pode dizer que ou A menor ou igual a B ou B menor ou igual a A. Então, qualquer elemento é comparável. Uma dessas duas relações tem que ser verdadeiras, né? Seja A menor ou igual a B ou B menor ou igual a A. Agora, quando a gente pega o operador de divisibilidade, que a gente sabe que é uma ordem parcial, ele não é de ordem total. Por quê? Nem todos os elementos são comparáveis. Se a gente pegar os números 2 e 3, por exemplo, não vale nem que 2 divide 3 e nem que 3 divide 2. Então, o operador de divisibilidade, a relação de divisibilidade, não é uma ordem total. É uma ordem parcial, mas não é uma ordem total. E o que, que isso tem a ver com ordenação topológica? Dada uma ordem parcial qualquer, a ordenação topológica consiste em obter uma ordem total que respeita ou estende, normalmente estende, o nosso operador, nossa relação de ordem parcial. Então, no caso, né, um grafo direcionado a ciclo, ele é considerado uma visão estrutural de uma ordem parcial, e a ordenação topológica é uma visão estrutural da ordem total. Então, a gente tem uma representação aqui na computação de um conceito matemático. Como eu disse, é mais a título de curiosidade, não sei se isso ajuda muito nas nossas competições. Talvez sim, eu acho que ter um entendimento melhor da matemática pode nos ajudar muito em vários tipos de exercícios, mas a título de curiosidade, pelo menos, eu achei interessante. E a gente também pode fazer relações, né, estabelecer relações entre algumas propriedades que a gente tem nos conjuntos parcialmente ordenados e nos nossos grafos, certo? Então, por exemplo, uma definição que sempre aparece bastante, eu lembro do pessoal de matemática falando sobre isso, é de elemento minimal e maximal em um conjunto parcialmente ordenado. Então, o elemento minimal é um elemento do conjunto de tal forma que não exista outro elemento que seja menor do que ele. Ou seja, se a gente, qualquer elemento do conjunto que seja menor, não existe elemento B menor ou igual a A, de forma que B seja diferente de A naquele conjunto. Ou seja, não tem ninguém menor do que ele naquele conjunto, considerando essa relação de ordem. Se a gente pensar no grafo subjacente a esse conjunto parcialmente ordenado, um vértice de grau de entrada zero representa o elemento minimal, certo? Então, quando a gente está buscando um vértice fonte com grau de entrada zero, ou seja, que não tem nenhuma tarefa a qual é dependente, a gente basicamente, pensando pelo lado da matemática, estava buscando um elemento minimal. E aqui é um exemplo só de grafo representando um conjunto parcialmente ordenado. A gente tem alguns números quaisquer aqui que eu selecionei. Considerando a relação de divisibilidade, eu posso estabelecer esse grafo e nele eu posso aplicar uma ordenação topológica, certo? Lembrando, o operador de divisibilidade não é uma relação de ordem total. Então, essa ordenação topológica, ela, na verdade, ela estende esse operador,
certo? Porque, por exemplo, o elemento 2 e 3, eles não são comparáveis, então eu de alguma forma poderia inverter ele nessa. Eu poderia colocar o 3 antes do 248 aqui, por exemplo, certo? Então eu posso inverter porque eles não são comparáveis. Sendo assim, acho que a gente pode dizer que a ordenação topológica é única se a nossa relação de ordem é total. Eu acho que são conceitos equivalentes. Se é única, se é total, e é total se é única. Então a gente pode ficar brincando aí um pouco nessa, ah, dessas relações entre os conceitos puramente matemáticos e a representação computacional. Mas esse finalzinho foi de fato só por curiosidade. E as referências, depois, se vocês quiserem olhar um pouco melhor sobre ordenação topológica, ver melhor os algoritmos, com mais detalhamento, vocês podem consultar qualquer um desses materiais.